Wonder, esse é o Caso Bizarro. E hoje eu tô aqui com a Carol Moreira. Oi, gente! Oi, amiga, eu tô muito feliz que você tá aqui. E como vocês sabem, o podcast Caso Bizarro agora tem 2 episódios semanais. Então, sempre às segundas e às quartas, às 3 da manhã, que é o horário, né, do demônio, como a gente sempre comenta aqui. E não só isso, você pode ouvir na segunda-feira em qualquer aplicativo, né, de podcast. E às quartas-feiras sempre no Amazon Music. O aplicativo é um exclusivo, então é só baixar o aplicativo, seguir o podcast e lá ouvir o segundo episódio. E o episódio de hoje tá aberto pra todo mundo, porque é uma segunda-feira, mas quarta-feira agora tem um Amazon Music que é exclusivo. Então bora de começo aí, vamos ver. Vamos lá, espero que você tenha separado bons casos pra mim hoje, hein? Bons casos, qualquer coisa você briga com o Thiago, porque ele que tá roteirista, agora tem roteirista, agora né? Tem roteirista, é chique o negócio. Chique. Então vamos lá, eu começo com cuidado com o Zé Brechinha. Oi, Mabê e Carol, espero que todos estejam bem. Você tá bem, amiga? Tô bem hoje, Tô bem. Tranquilo. Também tô bem. Inicialmente, gostaria de dizer que eu sou ouvinte assíduo do Caso Bizarro e do Modus Operandi. Assim que os episódios saem, já coloco pra escutar. Boa. Bom, me chamo... Bom, parabéns. Que bom. Não, é bom que você já tá aqui, você ouve, né? Porque... senão como que você ia ouvir? Você não ia estar ouvindo. Não, doido, que você tá aqui. Que eu tô... Que ela tá falando do Modus Operandi. Não foi coincidência isso, né? Com certeza. Foi coincidência. Foi coincidência. Vocês não pegaram o caso dela só porque eu tava aqui hoje? Não sei, não saberia dizer. Entendi. Talvez sim, talvez não. Mas vamos lá. Meu caso bizarro aconteceu quando eu tinha por volta de 11 anos. Eu e os meus primos viajamos para uma fazenda de alguns parentes no interior do estado, na cidade de Russas. Nossa, nunca vou falar. Logo que chegamos, já avistamos aquelas típicas casas de interior do sertão. Fachadas de entradas com tijolo e concreto aparente, apenas no reboco, mas com varandas enormes que cabiam dezenas de redes ao longo dos corredores. Passadas algumas horas que havíamos chegado, nos alocamos nos quartos e logo depois sentamos na varanda para fofocar e tomar o café da tarde. Começou a correr um boato por entre as várias vozes. Aí eu amo falar, tá correndo na boca miúda. Peguei essa mania. Então ela tava correndo na boca miúda que havia um fugitivo na cidade. Aparentemente, ele tinha escapado no dia anterior de um presídio numa cidade chamada Itaitinga. Os primos mais velhos que estavam com a gente acharam de bom tom, começaram a fazer aquele terror psicológico com os primos mais novos. Logo, o Zé Brechinho, o tal fugitivo, já era o assunto mais comentado da noite. Depois que o assunto mudou de rumo e já estávamos todos com sono, eu não me recordo bem quem sugeriu, mas alguém falou que havia uma pequena casa dentro dessa fazenda onde apenas nós primos poderíamos dormir, pois segundo essa pessoa nós ficaríamos mais à vontade. Passada meia-noite, estávamos naquele momento de bagunça antes de dormir, várias redes espalhadas naquele pequeno pedaço da casa que tinha no máximo 3 ambientes e todos ligados entre si, porque não tinham portas, apenas a porteira da fazenda. Eu e uma prima que dividíamos a mesma rede, começamos a ouvir barulhos de passos no assoalho. Na minha cabeça, apenas eu estava escutando. Até minha prima olhar assustada para mim e perguntar: "Você tá ouvindo esses passos?" Logo me assustei e a gente se encolheu na rede, nos cobrindo com um lençol. Eu amo, né? Até a rede você se cobre pra... Vai resolver bastante o problema, né? É. Não, e ainda não é nenhum espírito, né? O Zé Brechinha é uma pessoa fugitiva. Exato. Outros primos que estavam do lado começaram a ouvir os mesmos barulhos e, pasmem, ouvimos também barulhos de portas rangendo. Lembram que eu disse que não tinham portas na casinha? Pois é. A primeira associação que todos fizeram foi do Zé Brechinha. Ele havia entrado na fazenda e ia fazer todos de refém. Pronto, dali pra frente foi só pra trás. Uma prima começou a chorar tanto que deslocou a mandíbula. Socorro! Tadinho. Mas logo... Eu estou rindo com respeito. Sim. Mas logo depois colocaram no lugar e já tava tudo bem. Apesar do corrido, meu Deus, devo ter doído. Colocaram no lugar? Ai, mandíbula. Nossa. Isso sim é uma história de terror. Eu já desloquei a mandíbula. É? Era uma coisa que acontecia meio... Tipo assim, às vezes eu ria, eu abria muito assim, a mandíbula dava uma... Saída. Uma saída, assim. Normal. Que legal. Uma segunda-feira normal.
Bom, depois de horas tentando ignorar o fato de que possivelmente tinha um fugitivo responsável por uma chacina dentro da fazenda onde estávamos, eu caí no sono e não lembro mais o que aconteceu no resto da noite. No outro dia, contamos todo o ocorrido para os nossos tios, que caíram na gargalhada rindo horrores e ficamos sem entender nada. Acontece que o fugitivo tinha sido pego cerca de 1 hora depois da fuga do dia anterior, então era impossível ele estar na cidade que estávamos há pouquíssimas horas atrás. Quando a gente falou do barulho das portas, foi a vez dos nossos primos se acusarem, dizendo que eram efeitos que tinham baixado no celular para assustar a gente de noite. O que ninguém soube explicar foram os passos, porque todos ouviram passos, mas ninguém havia descido das redes. Se não foi o Zé Brechinha, nem nossos tios e primos mais velhos, todos nós preferimos ficar na ignorância de não saber de quem eram os passos. Ah, isso é tipo, como que chama? Efeito placebo? É. Alguma coisa assim. Como eles acharam que ele estava ali, eles estavam ouvindo tudo que... Um monte de coisa. É, aí a sua cabeça completa, né? E vocês começam a escutar coisa que não tem. Ou às vezes foi tipo algum barulho que é parecido com passo. Sim, também, que é outra né? coisa. Que tipo, pode ser, sei lá, passou uma folha. Gente, é fazenda. Uma folha. Né? Acho que tem assim. O barulho de um passo e o barulho de uma folha. É a mesma coisa. Ah, eu não sei, tipo umas folhinhas andando. Uhum. Umas formigas, né? Uns bichos. Pô, você tá na fazenda. Mas eu acho que o melhor pra mim da história é que eu achei que o Zé Brechinha ia ser fake news e era verdade. E era verdade. Ele realmente fugiu. Só que foi já pego. Foi pego depois, então... Não foi uma fuga bem sucedida. Bom, mas gostei do caos, entregou um pouco de medo, de terror, mas no final era o quê? Tecnologia, né? Era. Que era o aplicativo dos As primos. portas era fake. Vamos lá. Bizarros operandi. Oi? Oi, Mabê e Carol, tudo bem? Sou a Lana, tenho 34 anos, faço parte do grupo de pessoas do interior de Minas que nasceram no fim da década de 80. Essa informação não interfere nos casos, mas quis deixar registrado. O primeiro caso, tem vários casos, aconteceu em outubro ou novembro do ano passado, ou seja, 2022. Isso. Estava e sempre estou ouvindo modus operandi enquanto faxinava a casa. Não lembro o título do episódio, mas vocês devem saber, porque no fim do mesmo há um relato sobre... É um relato seu, deve ser da Mabê? Isso. Sobre a edição deste e o fato do seu computador ter desligado e ligado novamente. Ah, mas eu acho que você tá. Era meu. Porque era no modus operandi. Era um caso bizarro, mas dentro do modus operandi. E meu computador apagou? Foi alguma coisa assim? Eu não lembro mais. Aí ela falando, né? Vocês vão saber com certeza. Não sabemos. A Mabê até pergunta a alguém se houve queda de luz e essa pessoa responde que não. Lembro sobre o personagem principal durante a acusação falar que ele mesmo achava que merecia pena de morte porque era uma pessoa horrível. A personificação do coisa ruim. Ah, é um episódio do modus operandi. É. Que acabou a energia? Ah, eu acho que é o A.J. Holmes. Ele falou isso? Eu não lembro. Não sei se ele falou isso. O Dahmer falou alguma coisa assim também. Mas eu sei que o A.J. Holmes acabou a luz... Tanto que virou uma piada toda do né? espírito do A.J. Holmes. Quem souber, comenta aí, porque nós mesmos não sabemos. Pois bem, após ouvir a história toda e o seu relato, pensei comigo falando alto, porque moro sozinha. Gente, não é possível que esse homem seja tão ruim, com uma energia tão atravessada, que já morreu há anos e atuou ali pra desligar o computador da Mabê. Ah, então acho que era o meu mesmo. Acho que era o A.J. Holmes. Porque ele falou que já morreu há anos. Ela falou. Sim, mas ela falou que ia desligar o computador da Mabê. E no episódio do A.J. Holmes eu não tô. Ai, sei lá. É você com a Bel. Pode ser. Bom, enfim. Desligou o computador de alguém. Eu acabei de falar e pensar alto e todos os equipamentos eletrônicos aqui de casa que estavam ligados desligaram e voltaram a ligar. E ainda uns potes caíram na cozinha. Meu cu trancou. Agora eu lembrei. Esse caso aqui é de uma menina que passou por um monte de coisa bizarra por causa do modus operandi. Ah, quer dizer, não por causa do modus operandi, mas enquanto ela ouvia o modus operandi. Vixe. Fui lá na portaria perguntar se houve alguma queda de luz e o porteiro falou que não. Voltei pro meu apartamento e fiz umas orações. Tá amarrado. O segundo caso aconteceu em 19 de junho, agora. De 2023. Tava voltando da casa dos meus pais, dirigindo sozinha pra cidade que vivo atualmente, ouvindo Modus, o caso do João de Deus. Tá atrasada, né, amiga? Hein, gato? Porra, é o A.J. Holmes mesmo. Deve ser. Porque a bicha tá lá no início. Ela tá no episódio 3. Até 2020 aqui.
Ouvi toda a história, vocês entrevistaram o Chico Felitti e no final da mesma há alguns comentários sobre coisas que aconteceram com ele durante a investigação pro livro, isso eu lembro. Lembro dele dizendo que poderia ser uma coincidência, mas que aquilo ficou permeando a cabeça dele. Acabei de ouvir o episódio e sabe qual o pensamento que veio na minha cabeça? Gente, não é possível que esse homem seja tão ruim, com uma energia tão atravessada que conseguiu atravancar a vida do Chico Felitti. 5 minutos depois sofri um acidente. Meu Deus. Não me aconteceu nada, além de uma dor nas costas, mas meu carro deu PT. Ambos os casos podem ser coincidências? Podem. Acredito que sejam? Não sei. Sei que continuo ouvindo modos e o caso bizarro. E se esse tipo de pensamento já começa a brotar na minha mente, eu já dou um jeito de silenciar. Obrigada por ler. Sou muito fã do modos e do caso bizarro. Muito sucesso. Gente do céu. Amada, como que ela chama? Tá sem nome. Lana. Meu Deus, Lana. Mas sabe o que pode ser? O segredo. Eu acredito, sabe? Atrair energia. Tipo, você atrai o que você tá pensando, sabe? Você tá pensando em desgraça, em coisa ruim, vai atrair desgraça. Mas ela não tava pensando em desgraça. Ela tava, nossa, será que não a acredito energia... que esse cara... Mas não sei, só isso explica. Ou o espírito. Foi na vítima. Ou o espírito. Olha, Lana, a gente pede desculpa. Desculpa aí qualquer Mas, assim, coisa. não faz isso enquanto tá dirigindo, por favor. É melhor ouvir... Sabe, ouve o caso em casa. Porque na sua casa só acabou a luz. Agora esse tá aí suave. sofreu acidente, credo. É, acidente perigoso. Que bom que você tá bem, mas, gente, seu carro deu PT. É porque o negócio muito foi perigoso. grave, né? É, realmente. Então não escuta o modos no carro, pelo amor de Deus. Só a Lana, tá? Outras pessoas que não passam por isso, tá Pode tudo... ficar normal. Tá liberado. O próximo é Encontrei o Diabo Larápio. Normal. Meu nome é Maico. A história que eu vou contar me foi contada durante anos por meu avô Paulo. Meu avô sempre foi religioso, mas nunca deixou de se divertir ou de tomar uma pinguinha. Então, todo ano, na Sexta-feira da Paixão, eu e alguns amigos íamos para o sítio do meu avô a pé, levando nas mochilas alguns fardos de cerveja, carne para assar e uma garrafa de vodka. Gente, isso é muito do jovem. E tomava né? vodka com o quê, será? Tipo... Que ela não informou que... Fardo de cerveja, carne pra assar, uma garrafa de vodka. Não tem mais nada. Durante o dia, nós pescávamos, andávamos a cavalo e nos divertíamos por lá. No final do dia, montava-se uma fogueira e todos nós bebíamos até a meia-noite, quando voltaríamos para casa. O caminho era de 12 quilômetros. Meu avô sempre se sentava com a gente, escondido, e tomava algumas cervejas, uma dose de vodka e contava suas melhores histórias. Era então, puro tá aí. mesmo. Nesse dia, ele contou uma história que eu já tinha ouvido antes, mas que teve um peso enorme, pois teríamos que voltar a pé na escuridão. Certa noite, meu avô estava voltando para o sítio em seu cavalo após um dia de trabalho duro numa fazenda e algumas pingas depois do serviço, no boteco que ficava na estrada. Pô, voltar no cavalo Bêbado. Deve ser mais de boa, né? Porque o cavalo que lute? Não, porque... Não, tadinho do cavalo. Não, mas o cavalo é guiado. Ele é guiado, mas, pô, não, você pode guiar muito ferrado, né? Sim, o cavalo pode ser contra, mas às vezes... Você pode uma combinação ruim. É uma combinação ruim, Bom, ao subir uma serra, o cavalo começou a refugar. Aí, ó. Já passava das 2 da manhã e meu avô tava com sono e queria chegar logo em casa. E no topo dessa serra, o cavalo se recusou a passar por uma porteira que ficava ao lado de um mata-burros. Mata-burros são estrados de madeira que formam uma espécie de ponte que impede os animais de cruzarem algum caminho. A gente já explicou aí. E vai ter a imagem de um mata-burro, caso você nunca foi numa fazenda, não sabe como é que é. Só lá no Instagram, Casa_Bizarro. É basicamente uma ponte com muito buraco, né? Muito buraquinho. Que aí que o bicho não consegue passar, fica com medo, né? Que ele vai, obviamente, cair, vai prender a pata. Então, é pra impedir. E, então, o cavalo não queria passar por essa porteira, né? Porque ela ficava do lado de um mata-burro. E embaixo de uma enorme... enorme árvore. E embaixo de uma enorme árvore torta. Meu avô, que já estava nervoso, esporeou o cavalo, fazendo assim com que ele seguisse rumo à porteira. Quando estava atravessando pela porteira, o cavalo emitia um barulho estranho, um relincho que mais parecia um grito. A anca do cavalo também pendeu para trás, como se algo muito pesado estivesse na garupa. Meu avô não entendia o que havia acontecido, mas sentia algo às suas costas, como se uma pessoa estivesse montada na garupa do seu cavalo.
Mas ele olhou pra trás e não tinha nada. O cavalo viu? O cavalo sentiu, né? O cavalo relinchava desesperado, mas não tinha forças pra correr. Quando meu avô conseguiu fazer com que o cavalo andasse mais depressa, algo segurou pela cintura, como se uma pessoa estivesse na garupa, prestes a cair no chão e estivesse assim, abraçando as pernas do avô. Nesse momento, ele sentiu um bafo quente no seu pescoço. Realmente havia alguém montado na garupa. Não, havia algo. Meu avô se desesperou, pois olhava para trás e não enxergava nada. Nesse momento, ele sentiu um calafrio em sua espinha e começou a rezar. É o que eu faria. Ele não era bom em decorar as orações, mas uma delas ele sabia de cor. Então ele começou a rezar a oração Salve a Rainha. Nessa hora, nossa, nunca ouvi falar dessa, mas assim, parabéns. Vamos ver qual que é. Nessa hora, a coisa que estava na garupa começou a gemer e a gritar algo que soava como pare com isso. Meu avô continuou rezando até o final e quando terminou, começou de novo do início. A coisa não aguentou e aos gritos saltou da garupa do cavalo e entrou em uma moita no canto da estrada. Mas como que ele sabe, se ele não viu nada? Acho que pelos gritos, né? Ele saltou e aos gritos, saltou da garupa e entrou numa moita. Você consegue pelos gritos ver assim, ó. Ai, meu Deus. Meu avô continuou rezando pelo caminho até em casa e ainda ouviu os gritos horrorosos daquela coisa mata dentro. Eram os gritos. Ele disse que não viu a coisa, apenas a sentiu. E que viu o mato se abrindo enquanto ela passava. Ela respondeu a pergunta, ó. Quando chegou em casa, ele deixou o cavalo no curral, com sela e tudo, e correu pra casa. Ele nunca mais viu a coisa, mas ele jura que aconteceu. E ele sabe que a coisa era o diabo. Ele sabia. Meu avô morreu no começo de 2022, aos 96 anos de idade. Nossa, ele deve ter contado tanto caos, né? Com 96 anos e como ela conta aqui, tipo, ele era muito lustro, né? Pelo visto, assim. Uhum. Quando ele terminou de contar a história, todo o álcool que havíamos ingerido ali naquela fogueira havia evaporado por conta do medo. E ainda tínhamos que andar 12 quilômetros para chegar na cidade. Gente, é bastante, né? No escuro. 12? Nossa, é bastante. É um tempinho bom. E tem um detalhe, passaríamos pela porteira em que o diabo montou na garupa do cavalo do meu avô. Gente, eu jamais. Não, mas essa ideia de voltar 12 quilômetros a pé também Não tá errado rolou, já. Não rolou. Começou errado. Ele tentou nos acalmar e disse que essas coisas já não acontecem mais, que poderíamos ir sem medo. E fomos, mas não sem medo. Ao subir a serra, gente, é uma serra ainda, meu Deus. Que tá de jirico. Estávamos tremendo de medo. Era mais de meia-noite, nenhuma luz. Um motoqueiro passou por nós e seguiu o caminho. Queríamos pedir que ele fosse devagar até passarmos pela porteira, mas não tivemos coragem. Ao chegar na porteira, decidimos não passar por ela, mas sim pelo mata-burros. Que medo. Quando estávamos no meio das tábuas de mata-burros, eu disse, gente, foi exatamente assim que... E aí tudo se tornou realidade. Ouvimos um rosnado terrível e algo caiu em cima de nós. Estávamos praticamente abraçados, com medo de cair dentro do mata-burros no escuro. A coisa nos segurou como que num abraço e gritava e rosnava. Éramos 3 amigos nesse dia. Eu e um deles gritávamos por socorro desesperadamente. O terceiro estava desmaiado. Não chegou a cair porque nós seguramos nos ombros, mas a coisa segurava nós 3. Gente, eu sou essa pessoa desmaiada. Você ia desmaiar, será? Eu acho que sim. Ou não se eu não faço desmaiar, ideia. eu ia ser aquela pessoa que é tipo assim, gente, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Coisa, dá licença. Eu sou mais Eu não tenho a racional, menor ideia assim, do que eu faria. Tipo, sei lá, tomar uma decisão que vai me proteger. Mas eu sou muito de acontecer uma situação e meio que, tipo, ficar parada, sabe? Paralisar. Dar uma paralisada. Às vezes eu sou assim. Já passei por algumas situações que não era nada sobrenatural, mas que eu Dá uma fiquei bugada, com medo, né? E eu dei uma bugada e eu paralisei. Depois eu fiquei me culpando, por que eu paralisei e tal. Acontece. Quando aconteceu comigo, até contei aqui no caso bizarro, né, das palmas e tal, que eu ouvi o fantasma, eu rezei, né? E aí eu fiquei rezando e pedindo pra ele, mas eu não sei o que eu faria no nível 2, tipo, se ele ignorasse minhas rezas. Exato, tipo, acordar o Beto. Eu ia acordar o Beto, mas e aí? A gente ia rezar de mão dada, né? Tipo, E gritar. Não tem o que fazer. Eu não sei, eu sempre sinto que se a gente gritar, tipo, vai dar ele certo. vai assustar mais ele do que você. Eu já assustei uma barata, assim, gritando. Ela depois eu descobri que ela se finge de morta. Finge. Só que, tipo, eu achei que eu tinha matado ela com grito. No grito. Porque eu, tipo, gritei e ela virou de costas, sei lá como fala. E aí ela ficou parada. Aí eu falei, caralho, eu matei no grito. Mas não. Aí você foi buscar a vassoura, ela não tava mais lá. Eu não consigo lidar com barata. Eu, tipo... Tinha que chamar alguém. Eu tive que chamar alguém.
Eu morava na época com a minha avó. E aí... Coitado da avó. eu acho que eu já contei isso, mas tipo, eu gritei tanto que a minha mãe tentou entrar no banheiro porque ela achou que eu tava morrendo eletrocutada. E eu não consegui, tipo... É porque barata eu tenho fobia. Então eu não consigo raciocinar. Então, e aí foi horrível, porque assim, eu coloquei uma toalha e ela tava na toalha, provavelmente, e aí ela começou a andar no meu ombro. E aí eu vi, tipo, comecei a sentir uma coisa andando, fui tirar, só que na hora que eu tirei, que eu olhei pro lado, que era uma barata, eu entrei em pânico. E aí eu comecei a berrar. E aí eu fiquei só gritando, e minha mãe bateu, Marina, o que aconteceu, Marina, fala comigo. Tipo, eu não conseguia parar e falar, mãe, é uma barata. E aí, tipo, depois de gritar durante uns 5 minutos, minha mãe tentando esmurrar a porta, coitada. Achando que você morreu. Achando que eu tenho um treco. Aí eu abri assim, tipo, toda me tremendo, ela me abraçou, falou, filha, o que aconteceu? Não sei o quê. Aí eu falei que era uma barata, ela ficou tão puta. Nossa, eu ficaria também. Puta. Eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Mas eu tenho aí minha mãe que lidou. Um amigo, uma vez a gente foi pra um sítio, alguma coisa assim, e tinha uma barata passando, e ele era um homem adulto, assim, só que ele ficou com muito medo, ele saiu de perto, e aí, tipo, ele saiu, sei lá, entrou no carro, sabe, assim, do sítio. E daí, depois, alguém me contou que ele tinha fobia, porque quando ele era criança, sei lá, com 5 anos de idade, alguma coisa assim, ele abriu um armário na fazenda, sei lá, da avó, alguma coisa do tipo, e caiu um monte. O armário estava cheio de baratas, e caíram em cima dele. E aí, ele tinha um trauma real, né? Então, ele realmente não conseguia lidar. E aí, eu falei, nossa, coitado, né, mano? Até eu entendi, porque se isso acontecesse comigo, né, com uma criança, poxa... É pra ficar traumatizado mesmo. Sim. E fobia é muito foda, assim, a gente não consegue explicar. Tipo assim, hoje, como eu moro sozinha, tipo, eu tenho um sprayzinho e tal, e hoje eu consigo enfrentar melhor, assim. Eu não grito nem nada, mas se eu vejo, eu fico um pouco paralisada ainda. Aí eu falo, não, vou pegar o spray, eu consigo lidar. Mas, assim, até uns 3 anos atrás, eu chamava o porteiro, chamava o vizinho. Não consegui lidar de jeito nenhum. Nesse apartamento novo, nunca entrou nenhuma barata. Mas já entraram alguns bichos. Tudo que eu vou já me assusta, então não faz muita diferença. Mas como eu já sou mais tranquila... OVNIs. Menos OVNIs. Não, OVNIs eu tô aí há 37 anos esperando. Inclusive OVNIs, meu endereço é aquela... E eles não aparecem, no caso. Eles não aparecem. Tô aí, né? Tô esperando um dia, quem sabe. Mas voltando aqui pra história, nossa, o cara tava desmaiado. O menino desmaiou, desmaiado, os dois gritando. Se passaram mais ou menos 2 minutos de grito, nós gritamos por socorro e a coisa dando aqueles gritos horríveis. O tempo fez com que os nossos olhos se acostumassem à escuridão. Meu Deus, olha o drama. Até que eu vi uma moto parada debaixo da gameleira. Meu avô tinha mandado o motoqueiro passar por nós e nos esperar na porteira pra nos dar esse susto. Gente, o pior avô do mundo! Era o cara... será que ele tava gritando? Não era um diabo, era um motoqueiro que tava assustando. Mas tinha alguma coisa abraçando eles, era um motoqueiro. Um motoqueiro, não? Deixa eu ver, quase morremos de rir, mas ainda tremendo e tentando acordar nosso amigo, que estava desmaiado. Quando ele acordou, o motoqueiro já havia ido embora. Ele demorou alguns dias pra acreditar na nossa versão de que era um motoqueiro e não um diabo. Caralho, o motoqueiro foi lá abraçar eles, mano, que cuzão. A pedido do avô, né? A pedido do avô. Meu avô riu muito do nosso encontro com o diabo, mas ele jurou até o último dia da sua vida que o encontro dele foi real, sem motoqueiro. Sempre que meus amigos e eu nos reunimos, contamos sobre esse dia morrendo de rir. No final, não passou de uma brincadeira do meu avô, mas durante 2 minutos... Não, eu Bem engraçado, vovô. Morrido, né? Por 2 minutos foi muito real. Por 2 minutos nos encontramos com o diabo. Seria muito bom me reunir com os meus amigos no mesmo sítio, hoje abandonado, e ouvir essa história na sua voz, Mabê, enquanto bebemos ao redor de uma fogueira. Vamos lá. O Homem do Saco e a Sogra da Zoeira. Oi, Mabê e Carol, meu nome é Brenda, escrevo de Porto Alegre. Para começar, quero relatar que a bizarrice já começa no dia que enviei meu caso pro seu e-mail. E simplesmente não foi. Olha lá, tecnologia ou bizarrice? Fui mostrar pra minha sogra, pois eu a menciono aqui e o e-mail sumiu dos meus enviados. Procurei por toda parte e nada. Então, essa é a 2ª vez que escrevo. Enfim, meu primeiro caso é de quando eu tinha uns 6, 7 anos, lá por 2001, 2002. Eu morava na época com meus pais e meu irmão mais velho e morávamos em uma vila. Essa vila tinha bastante becos e ruas estreitas.
Em um belo dia, fui com a minha mãe a um dos mercadinhos da vila e ela sempre me pedia para ficar perto dela. Mas nesse dia teimei e saí do mercadinho porque um cachorro tinha me chamado a atenção em uma casa perto e fui fazer carinho nele. Até aí tudo bem. Quando eu olhei pro lado, mais precisamente para cima, tinha um homem alto, careca e com um saco preto nas costas. Gelei. Eu lembro exatamente da sensação de me tremer um pouco. Continuei olhando pro homem e ele me perguntou: "Oi, guriazinha, tá sozinha?" Que desespero. E eu me recordei da história que meu pai contou sobre o homem do saco que pegava as criancinhas teimosas e fazia sabão. Que todo mundo já ouviu, né? Sim. Tremendo de medo, respondi: "Não, eu tô com a minha mãe, ela tá no mercado." E depois disso, só me lembro dele me pegando pelo braço. E depois disso, só me lembro dele me pegando pelo braço e me levando pra casa. Não foi violento nem nada. Não, nada violento. Chegando em casa, meu pai e minha mãe estavam preocupados, ligando pra todo mundo, e o homem falou: "Dessa vez passou, na próxima não vai." Hã? Quê? Eu sei que meu pai me deixou de castigo uma semana e depois me contou a verdade, que esse cara era um amigo dele e que ele não ia fazer mais isso. Eu aprendi a lição. Gente, as pessoas são horríveis. As pessoas Pera, são mas horríveis. isso era pra ensinar ela a não sair andando? Acho que foi isso. Hum, Gente, que horror. nossa. Você traumatiza uma criança, meu Deus. Sim. O segundo caso é atual. Eu e meu namorado moramos sozinhos, mas muitas vezes vamos passar o final de semana com a minha sogra, em Cachoeirinha, uma cidade na região metropolitana de Porto Alegre. Meu sogro trabalha até tarde e normalmente chega à 1h. Então ficamos esperando ele chegar na sala conversando, que era onde íamos dormir aquela noite. Até aí tudo bem, ela tá viciada, não é? Aí tudo bem. Coitada, a chance dela de escrever uma história tem que usar mesmo. Eu amo, tá aí, tudo bem. É para puxar seu saco. Do nada, ela começou a contar de um dia em que meu sogro chegou e viu minha cunhadinha de 7 anos na sala dando oi pra ele. Chegou no quarto e ela tava dormindo há horas. Aí eu já olhei pra ela e disse: "É meia-noite e tu conta isso?" Eu e meu namorado já estávamos com medo e, não contente, ela continuou: "Na casa dela mora ela, meu sogro, minha cunhadinha pequena, a cunhada mais velha e a mãe da minha sogra, que já é idosa." Será que a gente tem que fazer uma árvore genealógica? Eu já tô ficando meio... Fiquei um pouco confusa. Eu tô muito confusa. A cunhadinha é a irmã A menina mais... do namorado tem dela. a cunhada mais velha. Tem uma irmã novinha, de 7. E tem uma mais velha. Pera, vamos novamente. Eu e meu namorado moramos sozinhos, mas muitas vezes vamos passar o fim de semana na minha sogra, ou seja, na mãe do namorado, ok? Isso. E aí o marido dela trabalha até tarde e chega 1h, então ficou os 3 conversando na sala, o casal e a mãe dele. Ok. E as irmãs? Ela falou nós 3, né? As irmãs foram com Deus nesse dia. As irmãs dele. Aí a sogra, né, começou a contar de um dia em que o marido chegou e viu a cunhadinha dela, é a filha deles. Que tipo, um dia ele viu a menina dando oi pra ele na só sala. Que quando ele chegou no quarto, ela tava dormindo há horas. Tá, então é isso. Tá. Então a filha dele, ele viu a filha dele pequena dando oi e ela tava dormindo. No quarto, beleza. Ok. Aí, nessa casa mora ela e o marido, E a os nenezinha 2 filhos. pequena e a cunhada mais velha, ou seja, ela tem uma outra filha, Isso. e a mãe dela, que é uma senhorinha. Então a mãe Tá. do namorado dela A avó tem do- uma mãe. A avó do namorado. A avó do namorado dela não é tão difícil. Mora com a mãe. Eu tô tentando explicar pras pessoas. É confuso. Tá. E um dia, aí, meus sogros e minha cunhadinha, então o casal e a nenê, mais nova, tinham ido pra praia. Que não é e... neném, né? Ela tem 7 É uma anos. criança, Tinha ido pra praia. E a minha cunhada mais velha tava trabalhando e ficou só a avó do meu namorado em casa. Ela tava no sofá da sala vendo TV e passou a mulher do posto de saúde na frente, aquelas atendentes de bairro, e chamou: "Oi, dona Ana." E a avó disse pra ela entrar. E a moça do posto disse que tinha uma guriazinha sentada no chão e que quando ela entrou, a menininha saiu correndo pro corredor. Aí a moça perguntou pra avó como tava o pessoal da casa e a avó disse que tinha todo mundo viajado pra praia. E a moça: "Mas ainda bem que deixaram só a netinha, né?" Ela: "Não, a Fernanda foi junto." A moça então entendeu e não falou nada pra avó pra não assustá-la.
E aí a minha sogra contou isso naquele dia e foi bastante pra eu não dormir a noite toda. Então tinha uma menininha na casa. Tem essa menininha aqui. Mas o pai ia saber que era a menininha e não a filha dele, né? Mas às vezes ele confundiu porque achou que era a filha dele. Ó, vi muitas vezes a menininha correndo de madrugada e rindo. Ela tava com um vestidinho branco e de lacinho nas costas e tinha um cabelo comprido e castanho. Acordei meu namorado a noite toda. Hoje em dia durmo tranquila lá, já até me acostumei. Mas no dia foi difícil, minha sogra sempre conta várias dessas histórias e apronta com a gente também. Adoro muito podcast, desde o Modos, espero que nunca acabe. Beijo, gaúcho. Então tem uma menininha na casa. Uma menininha na casa. Que é além da criança. Além de todo mundo que mora nessa casa que a gente demorou meia hora. Tem um espírito. Ainda tem um espírito. E pelo visto é uma pessoa recorrente ali, tá tudo bem, né? Não tá fazendo nada. Será que tá tudo bem? O que você ia fazer se tivesse uma Eu ia chamar alguém. na sua casa? Eu ia chamar alguém, macumbeiro de espírito, alguém que manja. Você não ia fazer, tipo, a cama pra ela? Não. Eu ia chamar alguém pra tirar. Porque me incomoda ter uma energia estranha. Por mais que seja de uma criança, a gente não sabe, porque o espírito toma várias formas, né? Energia feliz. Mas não é desse mundo, ela não devia estar ali. Eu não ia gostar, não. Até porque chupa a nossa energia, né? Tipo, uma coisa estranha tá ali, ele carrega a gente. Entendi. Então, eu ia mandar tirar. Se é que desse, né? Ou então eu mudava. Eu vendi e mudava. Com certeza, você não ia mudar se tivesse uma menininha na sua casa. Mas ela não encheu meu saco, não me atrapalhar em nada. Mas e essa energia? De repente você se sente triste do nada? Por que será? Se você, de repente, se sente muito cansada. Não. Não, ela. Eu não sei. Eu não sei se ia ser sempre ela. Você acha que... muitas chances de ser Mas você ela. acabou de mudar agora, por exemplo. Essa semana tem uma menininha e você não consegue tirar, você ia mudar de novo. Não, eu primeiro ia tentar mais outras opções. Pra tentar limpar a casa, tirar a energia dela e tal. Talvez dar o que ela precisa pra ela vazar. Tentaria umas alternativas antes. Que cansa mudar, né? É chato mudar. É chato mudar, mas eu tô brincando, eu mudaria também. Eu não ia querer morar com outra pessoa. Eu não gosto de morar com ninguém, eu gosto de morar sozinha. Muito menos. Ainda mais uma criança. Com espírito, que e não paga aluguel. Lidar. Criança, coitada, pagar aluguel. Se fosse um adulto, eu ia obrigar a pagar aluguel. Mas eu acho que cuidar de uma criança demanda uma energia. Eu tenho um afilhado. Mas acho que ela não requer cuidados nesse sentido. Mas o que me incomoda é ter uma energia estranha na sua casa. É verdade. É tipo um encosto, né? Você tá te sugando ali. Um treco. Aquelas, né, falando aqui da pessoa. Desculpa, mora um treco na casa da sogra. Eu falaria pra sua sogra ver isso aí, se possível. Dá uma olhadinha aí. Bom, Santa Cabeluda. Vamos lá. Oi, Mabel e Carol, meu nome é Letícia e acompanho o Modos desde o dia 1. E ter o caso bizarro pra completar na minha semana foi tudo. Toda vez que eu ouço algum episódio, eu lembro de casos meus ou da minha família, porque cada história me remete a algo que vivi ou ouvi. Gente, esse pessoal tá com muita história, né? Porque eu só tinha uma, já contei e acabou. Não tenho mais Mas tem muita coisa que a gente não lembra também, que depois a gente vai relembrar. Às vezes teve histórias aqui que eu nem lembrava que eu tinha vivido. Alguém conta uma coisa, nossa, já vivi tal coisa. Mas mais estranha, assim, sobrenatural mesmo, nunca... ainda bem. Nunca vivi. Só os passos, né, naquele meu prédio anterior que eu já contei. Mas não sei se eu considero sobrenatural. Não dá pra saber, né? Pra contextualizar, minha família sempre teve bastante sensibilidade, mediunidade. Então, em casa já teve vulto preto tentando pegar minha irmã durante o sono. Normal. Vulto entrando no banheiro enquanto tomava banho. O terror do jovem é sofrer pelado, né? É verdade. Gente, mas eu sabia que eu fico muito na noia quando eu entro no chuveiro? De morrer. Mas não medo de... Não medo de... Eu não sei se é uma coisa psicose, assim. Eu sempre tranco a porta da minha casa quando eu entro no banheiro. Não faz isso. Por quê? Se você sofrer um acidente, como que alguém vai entrar? Vai ter que arrombar a porta. Então. Mas você acha melhor deixar a porta destrancada de casa? Não, a da casa você tranca, a do banheiro não. Não do banheiro, da casa. Tá. Não, eu nunca fico com a porta da casa aberta, mas, tipo assim, eu sempre me certifico dela estar sempre super trancada se eu entrar no banheiro. Porque eu tenho medo de alguém entrar quando você tá no banheiro. Porque é um momento muito vulnerável. Tipo assim, eu não vou ter nada pra mim, por exemplo, vou ter um shampoo, vou bater um shampoo na cabeça da pessoa. Tipo, o medo é mais de gente real mesmo. Entendi. Fica a dica, pega aquele negócio da privada, não sei se a sua tem. Tem. E, tipo, dá na cabeça da pessoa. Mas será que aquilo dói muito? Porque o meu é de plástico. De plástico? Não é de plástico. É de cerâmica, sabe?
Ah, o meu Onde dá descarga? Ou sua descarga na parede? Minha descarga é no negocinho direto. Então, lembra essa tampa? Ela é de cerâmica. Aquela tampa. Eu acho que é cerâmica isso. Arrebenta? Então, ó, pega isso. Boa. Quem tem descarga na parede, infelizmente, não vai rolar. Fica aí a dica de vai dar. de não ter ninguém na sua casa. Bom, toda vez que eu ouço algum episódio, já falei, algo chamando o nome do boy, o meu ex, enquanto transava. Gente. Enquanto ela tava transando, ela ouviu uma voz chamando o nome do boy. Creep. E não era a sua. Enfim, uma variedade de mini sustos. Mas o caso principal é o da cabeça. Eita. Quando eu tinha 10 anos, meu pai teve câncer, foi bem punk, e foram vários tipos de tratamento, inclusive espirituais. Nesse dia, meus avós estavam em casa comigo e com a minha irmã, enquanto os meus pais iam ao centro espírita. Subi para pegar algo no meu banheiro, que era de frente para a escada. Mas para chegar nele, você passa pelo quarto dos meus pais, da minha irmã e o meu. Fiz aquela corridinha básica para não levar susto com nenhum espelho. Mas voltando para descer a escada, olhei para o meu quarto. Na altura da janela tinha uma cabeça muito branca, com olhos escuros, que me miravam diretamente, como se não fosse para eu estar ali. E muito, muito cabelo. Cabeludíssimo. Tinha sido uma aura em volta dela e ela me olhava. Tinha tipo uma aura em volta dela e ela me olhava fixamente. Gritei e meus avós subiram pra ver, mas claramente não tinha nada mais. Na época eu contei pros meus pais, que acreditaram e me acalmaram. Levei pra terapia e lembro de desenhar o que eu vi. Meu pai se curou, passaram anos e a vida seguiu bem. Uns 3 anos depois fomos fazer uma viagem em família pra Paraty. Era eu, meus pais, minha irmã e os meus tios viajando. Minha tia sugeriu pra gente parar na estrada numa capela que ela queria mostrar e assim fizemos. Chegando lá, ela disse que eu precisava ver a santa do cabelo. Como sempre gostei de coisas bizarras, achei que seria uma boa ideia. Spoiler, não foi. Essa era a última capela de um caminho de igrejinhas. Chegando lá, já esbaforida da subida, entrei e meu olhar foi diretamente para a estátua da santa, que ficava num vidro. E na hora foi como se eu voltasse pro dia em que eu vi a cabeça no meu quarto. O rosto da santa era aquele que apareceu para mim quando mais nova, durante o tratamento do meu pai. Na hora eu entrei em choque, saí correndo e chorando, apavorada, com a ansiedade batendo e minha mãe desesperada querendo entender. Quando eu expliquei, na hora ela se lembrou e ficou tão em choque quanto eu. Quando falamos para minha tia, ela disse que na época ela tinha ido até lá e pediu muito pelo meu pai para aquela santa. Fez promessa e tudo. Seguimos todos em choque, mas emocionados. Não lembro de mais nada nesse dia, não sei se fomos embora, se entrei de novo. É quase um efeito Mandela. Depois disso, entendemos a cabeça aparecida no meu quarto como uma visita do bem, de cura. Mas, pô, a queridona podia ter arrumado o cabelo pra me assustar menos, né? Puta merda, já se passaram 15 anos e eu lembro o medo que eu tive na hora por muitos dias. E por muitos dias. Não achei uma foto pra vocês verem, mas vou mandar uma foto pra vocês terem uma ideia. Assim, pode não parecer tão bizarro, mas no seu quarto à noite, com tudo escuro e só a cabeça aparecendo, é sacanagem. Enfim, história de terror que termina bem. Aí, antes de pensar na possibilidade da minha tia ter me mostrado uma foto antes da cabeça aparecer, nunca aconteceu. Ela não falou pra absolutamente ninguém sobre as orações que fez. Bônus, engraçadinha minha tia rezar pra Santa do Cabelo logo pro meu pai, que é o maior careca. E tem uma foto. Vai estar também lá no caso Underline Bizarro. E realmente, a bicha é cabeluda, né? Olha, o cabelo tá caindo lá. É tipo uma santa de igreja normal, só que tem uma peruca. Meio que isso, né? Que ela tem um cabelo, uma lace. Uma lacezona, assim. Mas, nossa, então a santa apareceu pra menina. Apareceu pra menina. Que eu doido. gosto dessas historinhas, assim, dessas coisas. Essa era do bem, né? Mas é interessante. Tipo, a tia rezou. Né? A tia rezou. E apareceu pra filha dele, pra sobrinha dela. Ela disse que ela foi entrar no quarto. Às vezes não era santa exatamente tava lá pra ela. Mas, tipo, que ela falou que a santa olhou pra ela como se ela não tivesse que estar ali. Talvez a santa quisesse mostrar pra outra pessoa. Às vezes a tia ficou rezando tanto pra santa que a santa, sei lá, foi lá ajudar o pai e tava ali. Só que como ela é sensível, ela viu alguma coisa assim. Mas funciona assim, então você chama a santa vai? Que beleza. Santa vai, é uma santa cabeluda. Quer dizer, não você chama e ela aparece pra quem ela quiser, né? Pelo visto, que não é pra você. Mas ela tava lá trabalhando, né? Fazendo o job. Não, pra família, né? Fazendo a cura ali, ó. Caramba.
Mas é engraçado, né? Realmente, ela podia ter penteado o cabelo pra ir lá no dia, né? Ela tava ocupada, ela tava trabalhando, amiga, não tem tempo pra isso. Ela falou assim, tenho tempo tomando agora, corre. 1h da tarde, vou aparecer na janela. Tô em situação de feia, mas eu vou, ninguém vai me ver. Ninguém vai me ver, Mas isso. viu? No caso, foi vista. A Santa precisa avisar melhor antes de fazer. Aparições. É que nem podcast em vídeo, né? A Santa poderia fazer podcast em áudio nesse dia só. Só que não deu. Porque ela tava descabelada. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Você gostou dos casos? Muito bom os casos. Esse último, gostei. Eu fiquei comovida. Foi mais bonzinho, né? E fiquei feliz que o seu pai se curou. Exato. Que vocês bom. estão bem. Que agora você já pode ficar traumatizado na igreja, que tá dando tudo certo. Nossa, mas que loucura, né? Você entra lá depois e vê que era a mesma coisa, caraca. Eu ia ficar apavorado. E conta aí, Carol, se alguém não sabe onde te encontrar, pode tomar aguinha primeiro, não tem problema. Mas assim, como é que as pessoas fazem pra encontrar você? Pra colocar a cabeça na janela, Nesse lace. É. Bom, eu sou a Carol Moreira, você pode entrar no Instagram Carol Moreira 3, no meu TikTok é Carol Moreira, eu dou notícias de entretenimento, de séries, de filmes, e toda quinta tem o Kino no YouTube do Flow News. Então, na verdade era 8 horas, agora a gente tá começando 8h15, pra dar mais tempo da gente começar em paz. E lá eu dou todas as notícias da semana, de entretenimento. Por exemplo, teve a greve dos roteiristas, dos atores, aí eu explico. Aí às vezes faço review de filme, alguma coisa assim. Então, se você gosta de entretenimento, você vai gostar do Kino. É Kino com K. Tudo. E a gente também está no Modus Operandi toda segunda-feira. Sim, o modo segue toda firmíssimo. Olha que doida. Toda quinta. Toda quinta-feira, no modo segue firmíssimo. Você pode ouvir aí os casos reais. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você. E até o próximo episódio. Tchau. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.